Professor Jaime, é um prazer estar aí ao vivo contigo também. Um grande abraço a todas e todos que estão nos prestigiando nesse momento bacana aqui da nossa unidade, Semana Acadêmica do SENAC, né? Falar um pouquinho de mim, que não me conhece, porque temos alunos de todas as áreas aqui, né? Então, eu sou esse cara que está falando. Como o Luciano falou, a gente é um pouco carente, tá, pessoal? Então, por favor, levantem a mãozinha, coloquem lá no chat, chamem, interrompam, não importa, mas participem, se expressem, participem, porque o objetivo desse evento é justamente isso, é trazer para vocês um conhecimento diferenciado, é trazer para vocês uma análise de uma perspectiva diferente, profissional, empreendedora, né? Algo muito aderente à nossa realidade, à nossa vocação da grande Florianópolis do estado de Santa Catarina, que é empreender, que é inovar, né? Num assunto delicado, né? Bom, falar um pouquinho de mim, então, que eu não falei de mim. Professor Wender, atuo no mercado de TI há mais de 20 anos. Eita, coisa boa. Adoro essa área, não largo por nada, né? Sou viciado em tecnologia, um tech junkie, como a gente falava nas antigas, mas enfim. Estou aí, né? Atuo no curso da unidade de Palhoça, no curso de análise de sistemas, ajudo aí sempre que posso em outras áreas também, estamos aí à disposição. Professor Jaime, é contigo. Obrigado, amigos. Agora é comigo, então. Satisfação em estar com vocês, né? Fazer essa mescla de eixo tão importante para a interdisciplinaridade da nossa faculdade, dos nossos alunos, né? Trazer um conhecimento um pouquinho de cada um para tentar fazer com que eles saiam melhores e mais preparados para o mercado de trabalho. Minha missão aqui, né? Mas antes é bom a gente sempre se apresentar. Sou o professor Jaime Elias, já atuo na unidade da Palhoça há quase 8 anos. Sou apaixonado por gestão, apaixonado por custo, apaixonado por ganhar dinheiro. Tá? Senhores, a minha experiência no mercado corporativo, estou há 10 anos numa empresa de tecnologia focada em gestão, trabalho em assessoria executiva, a parte de controladoria, então tenho uma visão sistêmica, também atuo nos eixos de gestão e negócio da faculdade, já atuei no curso de cabeleireiro, já estou na aprendizagem, e a ideia é estar juntinho de vocês. Como os outros professores também falaram, muito carente por participação, muito carente por ser questionado. Adoro quando o aluno me joga na parede e me chama de lagartixa. É isso mesmo, é isso que a gente quer, tá? É isso que a gente quer, preparar vocês e deixar vocês tinindo para o mercado de trabalho. Contem comigo e estou à disposição de todos que aqui estão. Obrigado, professores. Valeu, valeu. Eu já vou dar início. Na verdade, eu não me apresentei, né? Apresentei a todos e não me apresentei, né? Mas, enfim. Então, pessoal, como eu falei para vocês inicialmente, eu sou o professor Luciano Coelho. Atualmente, eu também atuo aqui na faculdade SENAC Palhoça, atuando no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Também trabalho numa empresa de tecnologia aqui da Grande Florianópolis, como analista de negócios. E resolvemos aí, junto com o professor Wender e mais um professor aqui da unidade, empreender. Então, nós temos aí uma startup que nós estamos aí já há alguns meses trabalhando, e essa startup nos trouxe o tema dessa nossa semana acadêmica. Então, nós vamos trabalhar com vocês aqui, apesar de estarmos trabalhando com nomes e números fictícios, partindo da nossa parte, né, até para preservar aí a identidade dos nossos clientes, enfim, do negócio deles, mas aproximando o máximo possível da realidade e mostrando para vocês a grande dificuldade que nós temos, nós, desenvolvedores, analistas de sistemas, analista de negócio e por aí vai, de dar valor ao nosso trabalho. O professor Jaime destacou um ponto que eu acho muito relevante para o nosso período atual: ganhar dinheiro. Eu acho que nunca foi tão fácil ganhar dinheiro com tecnologia como está sendo atualmente. Prova disso, eu, Luciano, atualmente trabalho em 3 empregos. O professor Wender também tem outras rendas além da startup que nós estamos aí atuando, assim como acho que 90% de todos os meus colegas que trabalham com tecnologia hoje estão extremamente sobrecarregados, porque as oportunidades são muitas e não é só o professor Jaime, todos nós gostamos de ganhar dinheiro, mas
Muitas vezes nós não sabemos dar valor ao nosso trabalho, nós não sabemos precificar isso. E nós gostaríamos, então, de compartilhar um pouquinho com vocês, né, dessas nossas dificuldades. E o professor Jaime, então, que é especialista em não somente ganhar, mas também administrar, ele vai nos auxiliar nessa questão. É isso, professores? Exato, exato. A grande dificuldade de qualquer empreendedor é precificar o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço, né? Isso o professor Jaime sabe muito bem, vai falar disso. E é uma situação que vocês devem se colocar enquanto estudantes ou quem está pensando em abrir um negócio, aproveitar esse momento que a gente está colocando aqui para vocês, para se colocar no lugar, quem pretende empreender também, para saber as dificuldades, as dores, não somente a parte boa da história, mas também a parte importante que vai permitir a vida da tua empresa, né? Que é saber cobrar pelo serviço que ela presta, né? É bem isso mesmo, professores. Às vezes é difícil, ainda mais quando trabalhamos com prestação de serviço, né? Mas eu já deixo uma reflexão bem boa aqui, né? Principalmente para quem trabalha com essa área e sempre gosta de dar um jeitinho. Sempre tem alguém que pede alguma coisa para a gente dar um jeitinho, achando que o valor intelectual não vale quase nada, né? Ninguém vai lá no taxista pedir uma voltinha até a quadra. Ele tem que pagar, né? Então, a gente tem que se valorizar. E a gente é munido por hora. A gente vive por hora, por tempo. E o nosso tempo tem um valor. Dependendo da sua dedicação, o seu valor está intangível. E a ideia é a gente desmistificar esse intangível e tentar mensurar e fazer com que a gente tenha ganhos e consiga ter experiências. Gostar de dinheiro não é feio, senhores. Feio é o que a gente faz para poder adquirir o dinheiro. Se a gente está fazendo de uma maneira nobre, de uma maneira legal, aonde a gente consegue aprimorar conhecimento em prol de um serviço e a gente é remunerado por isso, não é feio cobrar. Cobrar é bacana, porque se você não cobra, o seu vizinho cobra, o seu colega cobra, e assim as coisas acontecem. Professor, tu tocou num ponto que eu vou iniciar, então, a nossa fala já pegando esse gancho. É a questão não sei se cabe esse termo, mas da desvalorização mesmo do nosso trabalho, né? Principalmente quando vamos empreender, porque quando nós começamos a empreender, quando nós começamos o nosso negócio, nós começamos porque nós tínhamos um cliente. Então, assim, quando você só tem um cliente, você acaba se submetendo a algumas situações e a algumas coisas, porque você não pode perder esse cliente, porque ele é a sua única fonte de renda e faturamento da tua empresa. O que que acontece? O nosso primeiro cliente, então, né, foi o Plano de Saúde e Alegria, nós vamos chamá-lo assim. Eu vou falar sobre a parte de negócio dele, o Ender vai falar sobre a parte técnica, e nós vamos contar a nossa história desse cliente, e a gente vai saber, junto com a galera aqui, se nós, como empreendedores em tecnologia, já iniciamos da forma correta, ou se já iniciamos nos desmerecendo. Mas também elucidando os nossos medos e os motivos que nos levaram a esse desmerecimento. Importante também, né, Luciano e Wender, é destacar que no final quem vai concluir sobre tudo isso que a gente está conversando, sobre se tem relevância ou não, são os próprios alunos, né? A gente vai convidar eles para vir e participar e ver quais são as percepções deles de acordo com a nossa conversa, de acordo com a nossa discussão, né? Show de bola. Primeiro case, então. Professor, nós recebemos uma proposta antes de pensarmos em ter uma startup, antes de pensarmos em ter uma empresa, nós fomos contratados para executar um serviço. Esse projeto foi um projeto consideravelmente pequeno, onde nós tínhamos um plano de saúde, todo o controle de pagamentos e carteirinha, né, aquela carteirinha de atendimento mesmo do usuário, do paciente, é feito de forma manual. Qual foi a solicitação do nosso cliente? Olha, eu preciso automatizar o processo de venda do meu plano e, junto com isso, fazer o controle de acesso à carteirinha, para que o cliente que não me pagou, ele não chegue lá na minha clínica parceira, na minha clínica associada, e seja atendido, porque qual era o grande furo que tinha no negócio desse cliente? No ato da contratação do plano, ele emitia uma carteirinha com validade de 12 meses e entregava para o cliente.
porém nem o associado, clínica associada, que iria fazer o atendimento, e nem o próprio plano Alegria tinha possibilidade de verificar se aquele cliente estava em dia com as mensalidades ou não. O que acontecia? O cliente pagava a primeira mensalidade, pegava a carteirinha com validade de 12 meses, colocava no bolso, ficava utilizando o plano durante um ano, em todas as clínicas e todos os parceiros e usufruindo de todos os benefícios, e simplesmente não pagava mais. E, por sua vez, o meu cliente, dono do plano de saúde Alegria, ele não tinha como impedir que esse cliente inadimplente fosse atuar, fosse usar o plano de saúde, porque ele não tinha o menor controle sobre esses acessos, sobre essas carteirinhas. Então, essa era a necessidade do nosso cliente. Esse projeto ele tinha, então, um escopo muito bem definido, regras de negócio já muito bem estabelecidas, porque é um negócio que já estava atuando, então o meu cliente sabia a necessidade dele, sabia o que ele precisava de sistema para resolver essa necessidade. Com base nisso, eu vou passar então a palavra para o Wender falar das questões técnicas desse projeto, questão que envolve mais a parte de implementação mesmo, para no final, professor, eu dizer para ti o que eu pensei, o que nós pensamos para cobrar esse cliente. E aí tu dizer para a gente se a gente está no caminho certo ou se a gente pisou na bola. Ou a galera, como tu mesmo falou, né? Isso aí. Como o Luciano colocou, né, então teve essa necessidade desse cliente, um escopo fechado, né? Vejam que bacana aos alunos, principalmente, a oportunidade de estar vivenciando isso, né? A gente está dando a cara para bater aqui, literalmente, para vocês entenderem essas dificuldades. Então, peguem o dicionário, que agora vai vir um monte de termo técnico, vocês não vão entender nada. Brincadeira. Qual que é a base, qual é a arquitetura dessa solução, qual que é o modelo dessa solução? É um prestador de serviço, né, que ele cobrava, tinha uma receita baseada na mensalidade do serviço que ele presta, que, no caso, é materializado numa carteirinha de um plano de saúde de um convênio. Então, a pessoa adquire o produto dessa empresa, né, mediante o benefício que ela vai ter sobre o abatimento de consultas ou procedimentos médicos, odontológicos, enfim. A arquitetura dela, sobre o lado tecnológico, era bem rudimentar. O controle era feito em planilhas de Excel, né, e a cobrança era feita toda, 100% basicamente, em receita recorrente na cobrança da fatura de energia elétrica das pessoas que faziam a assinatura do plano. Então, você ia lá, preencher um formulário, né, da casa da Celesc para autorizar o débito na sua conta de luz, e basicamente era esse o modelo de receita que o cliente tinha, né? O que ele precisava? Ele precisava primeiro de integrar um gateway de pagamento, ou seja, integrar uma solução de pagamento eletrônico que pudesse permitir a emissão de boleto, a emissão de cobrança por meio de cartão de crédito e outras facilidades, vamos colocar assim, né? Bom, qual foi a intervenção, então, que a gente identificou? Primeiro, deveria existir uma forma de acesso a isso, né? Então, o cliente tinha já um website, né, criado, ela queria continuar utilizando aquele website, ele utilizava ele utiliza, aliás, uma tecnologia, né, de um gerenciamento de conteúdo, vamos colocar assim, que é o WordPress. E o WordPress, ele tem suas limitações, né? Do nosso lado, a gente desenvolveu, então, um serviço de integração e conciliação, que vai até, então, ao gateway de pagamento que esse cliente selecionar, seja ele qual for. Naquele caso específico, ela estava usando o Pagarb, se não me engano, foi a solução de cobrança que a cliente acabou utilizando por conta das taxas e da facilidade de uso. Então, boleto e cartão de crédito via Pagarb. Então, a gente fez a integração, construiu a solução. Além de construção da solução desse serviço de integração, a gente fez, então, a adaptação do nosso serviço para que fosse automatizado o processo. Então, o cliente faz o cadastro automático, né? Pode ser feito tanto pelo operador, pela equipe dela lá de back-office, então, pelos atendentes podem fazer isso, né? Ou pode ser feito de forma espontânea. Então, você entra no site, se cadastra, né? A partir do seu cadastro, você recebe, então, tem toda a etapa de confirmação das informações, que é feita pela equipe, né? Mas você já pode, de forma espontânea, se quiser, tendo o cadastro aprovado, já selecionar uma forma de pagamento, seja ela cartão de crédito, seja ela pagamento em débito de energia elétrica ou boleto eletrônico, né? E a partir dali você já faz o pagamento
confirmando a seleção desse pagamento, a adesão a essa forma de pagamento, você já recebe uma carteirinha, pela regra de negócio estabelecida por ela, ela é validada por 7 dias, até que seja confirmado o pagamento, então é uma validade curta, né? Mas automaticamente depois o sistema libera também, uma vez conciliado, porque a gente fica verificando no gateway de pagamento se houve, de fato, a compensação daquele, ou houve o crédito daquele pagamento, né? E, então, para o cliente, para o lado do cliente, ele tem, então, uma plataforma de gestão, que ele faz a gestão dos seus associados, faz a gestão e o controle dos pagamentos, das receitas recorrentes, e faz também a parte mais chata que eu vejo hoje, que eu tenho da experiência de uma outra instituição, que é o movimento escoteiro, que a gente usa muito a cobrança pela Celesc, né? A Celesc, ela atrasa muito na conciliação dos seus dados. Então, você recebe, às vezes, com 6 meses de atraso o pagamento. E é normal, a Celesc faz isso. Então, e ela manda em umas planilhas muito, assim, desestruturadas. Então, a gente fez também, normalizou isso, né, na solução. Está tudo normalizadinho. E o cliente pode acompanhar de forma clara como estão indo esses pagamentos, os cancelamentos e tudo o que acontece. E atrelado a isso, ainda tem o desenvolvimento, então, de uma outra plataforma de venda para ela, que não é somente web, mas também mobile, né? Então, o e-commerce, ela tem lá um aplicativo que foi feito, que vai ser entregue para ela. Nesse aplicativo também, ela vai ter acesso a todas as funcionalidades e vai ampliar um pouco, né, o leque. E principalmente reduzir, ou, eu não digo reduzir, mas ampliar o uso da carteirinha, né? Porque aí o cliente vai poder usar a carteirinha no seu aplicativo, ao invés de somente no web ou imprimindo a carteirinha de plástico. Acho que é isso aí, né, Luciano? É isso mesmo. Agora eu tô falando, eu nem me percebi como foi coisa pra caramba que a gente acabou fazendo, porque confesso que eu também não tinha enxergado o monstro desse tamanho, tá? Mas só para o professor Jaime entender, então, o que nós usamos como base para calcular, para precificar isso? E essa é a nossa grande dificuldade, foi isso que gerou. Como o professor Wender falou, nós vamos dar a cara a tapa aqui, porque a gente precisa compartilhar com vocês essas experiências para que vocês possam nos superar, né? E não sofrer como nós acabamos sofrendo. Qual foi a conta, professor? O que eu vou precisar de pessoas para desenvolver isso? Então, vou precisar de um desenvolvedor back-end, beleza, esse cara tem um valor hora, calculei mais ou menos o período em que ele estaria atuando, que foi um período de 3 meses. Precisaria de um cara, que esse cara, só conheço o Wender no mundo, na verdade, que conseguisse fazer a chamada dessas APIs dentro do WordPress, porque realmente, tecnicamente falando, o WordPress, o suporte dele para sistema ainda é muito, muito limitado. Ele não nasceu para isso, ele está se adaptando para isso, então isso nos trouxe algumas dificuldades. Precisaria de uma pessoa de negócio, porque o cliente é totalmente leigo com relação à tecnologia, então precisaria de alguém para traduzir tudo isso que nós conversamos aqui para o cliente, porque mais difícil do que fazer o sistema foi explicar para o cliente por que o sistema estava sendo feito da forma como estava. Esses foram os 3 itens levados em consideração. Eu não pensava ainda que nós se tornaríamos uma empresa, eu pensava apenas em uma prestação de serviço. Então, o que eu fiz? Calculei tudo, beleza, joguei uma porcentagem em cima, que seria o lucro final, e passei o preço para o cliente. Agora, para o professor Jaime, que fica o desafio. No meio desse processo, onde eu tinha um projeto fechado, um escopo fechado, um salário definido com o desenvolvedor back-end, que não era meu funcionário, um salário definido com o integrador da API, que também não era funcionário, um salário definido por analista de negócio, que também não é funcionário, todos estão trabalhando por projetos. Freelancer, né? Agora o seguinte, nos tornamos uma empresa, porque outros projetos surgiram. Agora eu tenho salário desse cara para pagar, salário do analista de negócio, salário do desenvolvedor back-end, salário do integrador financeiro, e eu não tenho mais como bater na porta do meu cliente lá, plano de saúde e alegria, e dizer assim, cara, eu preciso que tu me pague uma mensalidade, porque agora eu tenho um salário mensal para pagar para o meu desenvolvedor. Tem meu custo fixo. Exatamente. Por quê? Porque eu vendi o software como se fosse um carro. Tá aqui, ó. Pega e vai embora. E agora, como é que eu mantenho o salário dos meus desenvolvedores e a saúde dessa empresa que nasceu no meio desse processo? Agora comigo, tá? Olha só,
Primeira coisa, tá? Vocês estão falando de 2 modelos de negócio diferentes, tá? Primeiro, no primeiro contexto, vocês prestaram uma consultoria, não foi uma prestação de serviço. E quando a gente trabalha com consultoria e a gente está trabalhando na viabilidade de gerar riqueza para outra pessoa, a gente sempre trabalha com percentual de sucesso. Isso é fato, tá? Isso a gente já precisa já entender quando a gente está trabalhando com consultoria propriamente dito, percentual de sucesso. O que é esse percentual de sucesso? Algo que possa ser mensurável, que ele está tendo ganho. Aqui vocês me falaram que ele já teve o ganho no fluxo de caixa, com a antecipação de valores, porque a Celeste era um pouco desorganizada no repasse, e ele teve um ganho significativo com a inadimplência, ou seja, ele está recebendo receitas que ele não recebia. Então, antes de formar um valor de venda, a gente precisa ver qual é a forma que eu vou levar isso para o meu cliente, tá? Chegou lá e disse, não trabalho por sucesso. Eu quero saber quanto que custa o teu valor. Aí são outras perguntas que você vai ter que fazer. A aplicação vocês vão dar para o cliente? Sim ou não? Se vocês vão dar a aplicação para o cliente, eu considero essa aplicação um serviço de customização. Ou seja, vocês provavelmente devem assinar algum tipo de contrato onde vocês não podem aplicar a mesma solução em um outro cliente. Então, todo esse trabalho que vocês tiveram de capacidade intelectual, que a gente aqui da finança trabalha como intangível, que é algo que a gente não consegue mensurar, a não ser todos os custos de mão de obra, de estrutura, de gasto que eu tenho até esse produto ser vendido pela primeira vez, caiu-se por terra. Então, vocês já não vão conseguir formar um preço considerando que essa aplicação ela é replicável. Quando a gente tem uma estrutura nesse modelo, a gente faz uma análise de mercado e vê o quanto eu posso replicar para outros clientes. Por exemplo, vamos imaginar que custou R$100.000 essa aplicação para vocês, enquanto desenvolvedores, todos os custos somados. E aí, quando eu falo custo, senhores, eu não estou falando só na mão de obra do cara. Eu estou falando no custo de deslocamento, eu estou falando do cafezinho, eu estou falando do papel, eu estou falando das horas que eu tive de reunião, eu estou falando do cara me enchendo o saco pelo telefone, eu estou falando de tudo, tá? Não o tempo que eu fico na frente do computador desenvolvendo código. Que vocês podem entender que esse tempo que vocês ficam na frente do computador não dá 70% do custo de mão de obra que vocês têm. Inclusive, se vocês considerar que vocês têm algum tipo de revisão e vocês precisam fazer o acompanhamento dessa funcionalidade de tempos em tempos. E isso precisa também ser cobrado. Agora, vamos supor que a gente está no cenário onde vocês entregaram todo o intelectual de vocês. E aí custou R$100.000. Custou R$100.000 e eu não consigo mais replicar isso aí. Aí agora vocês só têm um jeito para isso acontecer. Aprendizado. E fazer com que os próximos virem produto intelectual da empresa de vocês. Que aí, a partir de agora, os próximos prestação de serviços, vocês provavelmente não venderão a aplicação, e sim o serviço. E aí vocês vão começar a trabalhar no tal do MRR. O que é MRR? É a receita recorrente da empresa de vocês. Essa receita recorrente vai ter que ser capaz de vocês pagar todos aqueles cadáveres que vocês já nascem todo dia 1º de todo mês. Por isso, senhores, é sempre importante a gente que vai empreender tentar pelo menos entender como que funciona a gestão de um negócio. Então tu estás me dizendo que eu preciso de um curso? Não. A gente pode fazer isso na nossa vida pessoal. Como que eu faço a gestão do meu orçamento familiar? O que muda de mim, pessoa física, para uma empresa é só um CNPJ. Então, se você consegue fazer a administração do seu negócio próprio, você consegue fazer a administração da sua empresa. Quer um exemplo? A gente está passando por um momento de turbulência onde as coisas estão muito caras. A grande maioria dos brasileiros não consegue comer carne todos os dias. Você faz gestão disso. Você sabe que você tem um salário e esse salário tem que ser capaz de você sobreviver durante um período até você receber a próxima remuneração. Empresa, a mesma coisa, senhores. É a mesma coisa. Vocês precisam entender
o que vocês vão ter de gasto vendendo ou não vendendo. Esses gastos são os nossos gastos fixos. Esses, independentemente daquilo que eu produzo, independentemente daquilo que eu entrego para o meu cliente, eu sou obrigado a pagar. E aí vai começando a vir um monte de conceito da administração, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, custos variáveis. Voltando ao nosso tema, como que vocês poderiam tratar? Não tinha expertise. Vocês estavam bem no limbo da gestão. O que é o limbo da gestão? Aquele cara que tem a experiência acadêmica ou aquele cara que veio do mercado de trabalho e está tinindo, né? E aí viu uma oportunidade de ganhar um dinheirinho. Beleza, foi lá e ganhou o dinheirinho. Só que agora ele quer se profissionalizar. E ele esqueceu que toda aquela base que ele tinha para fazer aquele trabalho que já se pagou, provavelmente já deve ter se pago, né? Se vocês conseguiram fazer todos os aportes de valores que vocês gastaram, vocês conseguiram remunerar aquele trabalho. Só que vocês precisam entender que agora vocês têm a grande missão de todo mundo que tenta abrir uma empresa, que é manter a sua empresa viva nos primeiros 7 meses de existência. Então, o que eu sugiro para vocês quando forem fazer esse tipo de opção? Eu sou corajoso, eu vou abrir uma empresa. Tenham capital de giro, tenham know-how, tenham um produto onde vocês consigam fazer a replicação. Mas eu é mão de obra. Então, deixem para pegar a mão de obra quando você já tiver uma gama de produto onde ele é replicável, aonde você consegue, através de pouco esforço comercial, pagar no mínimo seus gastos fixos, para que você não tenha desconfortos com prejuízos. Acho que eu falei demais, né? Nada, tá super correto, super correto. Porque muitas vezes o empreendedor ele tem a paixão, ele tem a ideia, né? Mas ele não tem o preparo. Então, o preparo para tudo na vida é necessário, né, Jaime? Isso que você coloca é muito importante. Então, se você quer virar um bom tenista, você tem que estudar o tênis. Se você quer virar um bom enxadrista, estudar o xadrez. Se você quer virar um bom empresário, um bom empreendedor, você tem que estudar como empreender, como ser um empresário. E os melindres, os meandros da gestão, da administração, diferem um pouco, porque uma coisa é você ter teu nível de conhecimento, tua expertise do serviço ou do produto que você faz. Você é um ótimo carpinteiro, né? Um ótimo eletricista. Só que você não sabe cobrar, você não sabe precificar, você não sabe vender, você não sabe se relacionar. Né? Então, tudo isso são soft skills, que a gente gosta muito de falar essa palavra, né? Mas são capacidades que a gente tem que adquirir, tem que aprender a desenvolver no nosso dia a dia. Então, serve para qualquer empreendedor, para qualquer tipo de empresário, para qualquer tipo de empreendimento que a gente venha fazer na vida. Então, achei muito bacana, muito correto essa colocação que você fez, hein? Agora, imagine a seguinte situação, tá? Para o desespero da galera, que é o que acontece direto, tá? Tem várias gente captando alunos nossos aí, esses aqui que estão nos ouvindo, vamos desenvolver isso, vamos desenvolver aquilo, e aí dá um chute, e aí consegue acertar a veia. Sabe quem é que vai ficar com esse capital? Esse cara que não fez nada. A única coisa que ele fez foi encantar com palavras bonitas, como eu estou fazendo agora. Tá? Exato, então, exato. A gente tem que tomar cuidado. Provavelmente, nessa situação, vocês caíram nessa armadilha, que foi o quê? Vocês perderam uma ferramenta onde vocês poderiam fazer a replicação disso, monetizar isso perpétuo por resto da vida de vocês, ou até o mercado continuar aderindo à ferramenta, para uma empresa que não vai fazer a mesma monetização que vocês fariam. Exato, exato. Então, nesse contexto econômico, agora valendo um pouquinho mais macro de uma visão sistêmica da economia, com uma ação fora de contexto, a gente perdeu valor monetário, a gente perdeu capacidade de empregabilidade e a gente perdeu a capacidade de usar o valor para outros segmentos da sociedade. Então, veja o quanto é tênue essa linha, né? Saindo um pouquinho da linha do desenvolvimento, até aquele cara que faz aquelas planilhas automáticas no Excel,
entendeu? Ele vai lá, ele entrega 10 anos de vivência dele numa coisa automatizada e não cobra por isso. Por quê? Porque ele acha que para ele é fácil. Não, claro que é fácil. Ele vive a vida toda naquilo dali, ele ama aquele negócio que ele faz. Então, que tal pegar esse amor e fazer com que esse amor se monetize ao ponto de eu, nas férias do final do ano, eu estar em Porto Seguro com a minha tanguinha verde-limão, rindo à toa, tomando uma cachaça, por conta dessa paixão e dessa monetização. Vocês têm a faca e o queijo na mão, por quê? Porque vocês trabalham com a necessidade do mercado. Não vai mais existir o caderninho do seu Zé da Quitanda. O mercado não suporta mais. O mercado ele está pagando para isso. O que vocês têm que entender é que a mesma preocupação que vocês têm de deixar o produto lá com aquele botão verde-limão batendo na cabeça do cara, vocês têm que ter daquele dinheiro entrando na conta de vocês e vocês trocando o carrinho, trocando aquele Corsinha por aquele HB20, aquele HB20 por aquela BMW, e aí sim, vamos ganhar dinheiro, vamos contratar gente, vamos ensinar, vamos fazer mentoria para a minha classe, para que eles não caiam nessas armadilhas, vamos expor esses conhecimentos. Tá? E a veia do negócio foi isso mesmo, tá, Jaime? Eu vejo que uma coisa que a nossa profissão, ela acaba falhando, e eu acho que é onde a gente mais ganharia dinheiro é justamente com a consultoria. Porque, por exemplo, nós não somente desenvolvemos um produto para esse cliente. Na verdade, nós desenvolvemos uma solução para o negócio dele que estava indo mal. E não somente isso, ela não saberia definir o fluxo de negócio que nós definimos para ela através da tecnologia. E tu sabe quanto que nós ganhamos por isso? Nada. Por quê? Porque a gente foi nessa concepção de eu vou vender o software. Mas o software era a última coisa a qual eu iria entregar para esse cliente. Eu já entreguei valor para ele muito antes, na primeira reunião que eu fiz, em que eu desenhei num papel e falei para ela assim, olha, para te vender, tu vais precisar de um gateway de pagamento, tu vais precisar de um banco de dados, tu vai precisar de uma validade na carteirinha. Ali eu já dei a letra para ela de tudo que ela precisaria para poder fazer o negócio dela acontecer. Ela poderia pegar aquela ideia que eu não cobrei nada, que ela não teve custo nenhum, procurar outra empresa que fizesse o software mais barato, fazer com outro cara, e eu sairia 100%. E quando eu digo eu, empresa, né? Eu, Ender e os demais professores envolvidos nesse processo. Nós sairíamos perdendo. O que me fez lembrar, cara, de uma coisa que me deixou... E aí é onde eu vou te fazer uma pergunta, tá? O que acontece? Um irmão meu, ele mora aí num local bem requintado. Bem tranquilo, né, Luciano? Bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Conhecido aí como Bosque das Mansões. E aí ele precisava de um serviço na piscina, negócio de aquecedor. Enfim, nós que não temos essa condição, a gente nem sabe dar nome para essas coisas, né? Mas a gente diz no grosso o que seria. Ele ligou para uma das empresas que ele achou, depois de muita dificuldade, que fazia esse tipo de serviço. Sabe o que o cara falou para ele? Olha, para eu ir aí ver o teu problema, eu te cobro R$150 por 1 hora de atendimento. Aí ele, tá, mas tu não sabe qual é o problema ainda. Ele, não, eu não sei, mas eu vou ter que ir até aí. E assim, ó, eu só tenho horário para daqui 15 dias. Ou seja, esse cara, ele só faz atendimento, pelo que nós entendemos. Ele cobra R$150 a hora para ouvir o teu problema. Como que em TI, porque TI é uma coisa que as pessoas não gostam de pagar. Se eu chegar para uma empresa, para um cliente e dizer assim, olha, eu até escuto o teu problema, mas para te passar o orçamento eu cobro R$150 a hora. Esse cara não vai pagar. Ele paga pro cara da piscina, mas não paga para mim. Ô, Luciano, o que tu acha? Eu vou dizer uma coisa para ti, tá? Lembra que eu disse para ti que a gente está numa era onde a gente tem que ser regido pelo nosso tempo? Todo cara que presta serviço onde a mão de obra dele é uma facilidade para alguém, pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa esdrúxula, pode ser o cara que vai lá recolher o teu prato na mesa. Ele tem que saber o valor da hora dele. Porque assim, ó, se o cara te procurou, ele tá precisando.
Ponto. E o que diferencia a qualidade do produto do prestador de serviço é a segurança que ele tem na hora que ele está tratando com o cliente. Porque num primeiro momento que tu diz para ele, a minha hora é 120, e ele vai no cara, e o cara vai de graça, já era. Ele está perdendo a credibilidade do teu trabalho. Porque num segundo momento, quando ele falar com alguém, e isso é muito comum, que dizer, ó, o Luciano foi lá em casa e fez um baita de um serviço, ele vai olhar para ele mesmo e ele nunca mais vai deixar de pagar uma visita. Faz um teste, liga para qualquer empresa terceirizada ou qualquer cara que faz um bico que trabalha em alguma assistência para ele lá olhar a tua máquina. Ele já vai dizer para ti o seguinte, é 50. Ah, mas é 50. Mas por que é 50, senhores? Porque, Luciano, tu vai sair da sua casa, tu vai deixar de monetizar o teu tempo, tu vai gastar o teu combustível, tu vai gastar o teu raciocínio para poder entender uma situação que tu não sabe que o cara vai contratar. Muitas vezes tu vai ser ingênuo e vai dar para ele a solução do negócio, que é aquilo que você ia fazer, e ele vai olhar para ti e vai dizer, não vou fazer com esse, vou fazer com o outro. E não vai cobrar por isso? O que a gente precisa entender e fazer com que o cliente enxergue é que eu tenho o meu valor, do mesmo jeito que ele tem o valor dele. Ou você acha que se ele não for um prestador, por exemplo, um mecânico, um eletricista ou um pedreiro, ele não vai cobrar de você se for lá fazer um reparo na sua lâmpada? Claro que vai. O que difere da gente desse negócio é a nossa paixão, tá? É a nossa paixão. Por que paixão? Porque o que eu faço eu adoro. Ah, eu trabalho sentado o dia todo. Ah, tá, vai lá. Trabalhar sentado 8 horas, gastar com massagem, sentir dor nas costas, ficar com insônia, ganhar sobrepeso, tiver problema na saúde, porque não vai fazer uma atividade física, porque é uma atividade que é muito estressante. É isso que a gente tem que botar no papel. Eu disse para vocês lá no início, 70% do teu esforço no trabalho é desenvolvendo código. Os outros 30% é a tua parte intelectual, é aquela parte que tu tem que pensar, é aquela parte que assim, ó, eu não consigo desenvolver mais nada. Por quê? Porque travou. E aí faz o quê? Quando trava? Vai ter que dar o seu jeito, vai ter que estudar, vai ter que ligar para o coleguinha, vai ter que ir no YouTube, vai ter que pegar todo aquele papiro de universidade que está lá guardado. E é isso que a gente tem que cobrar. Por que a gente tem que cobrar? Porque se você não cobrar, o outro cobra. Vou te fazer outra pergunta. Agora deixa eu te devolver uma pergunta, tá? A gente tem várias... A gente trabalha com marca. Uma criatura que ganha R$600 por mês, ela tem condições de comprar um Apple 12? Ou melhor, o Apple 13, que está saindo agora? Ela tem condição? Mas ela compra. Por que ela compra? Porque ela quer aquela experiência, porque ela está vendo valor naquilo. Hoje a gente precisa vender experiência para o nosso cliente. E a experiência que eu tenho para dar para o meu cliente é através do meu trabalho. Nesse caso específico do estudo de caso de vocês, você poderia dizer o seguinte, você poderia sentar com ele e dizer, tá, me diz uma coisa, qual é a porcentagem de pessoas que está sendo consultada e você não tem um controle? Provavelmente ele ia dizer de 50% a 60%. Qual é a mensalidade desse cara? R$20. Qual é a massa? Vamos supor que é R$1.000. Tu estás antecipando para ele R$1.000. Eu duvido que se tu disser para ele, ó, quero 5% desse R$1.000, ele te paga sorrindo. Ele te paga sorrindo. Por quê? Porque você está gerando valor para o negócio dele. E é isso que a gente precisa fazer quando trabalha com software. É por isso que a gente tem que fazer não só com software. Quando a gente trabalha com um serviço, onde o nosso intelectual... Por que a gente, professor, é tão marginalizado? Porque a gente é regido por uma tabela base. Por que os professores que já têm uma conotação e já têm uma certa experiência, eles vão fazer uma palestra e a palestra custa R$1.000, R$2.000, R$3.000? Porque ele tem o valor dele e o mercado sabe que aquilo vai gerar valor para ele. Às vezes tu está falando nada. Às vezes o que eu estou falando aqui numa semana acadêmica para essa galera que está aqui é a mesma coisa que o top das galáxias está falando lá naquela palestra que custou R$5.000. E aí quem se dá o valor é a gente. Porque eu vou dizer para ti, a gente vai levar um monte de não.
Eu prefiro levar um monte de não, Luciano, Wender, pessoas, do que marginalizar o meu trabalho. Porque se eu marginalizar o meu trabalho para baixo, eu não vou ter credibilidade com os meus parceiros de profissão e com o mercado. Porque é impossível o Luciano cobrar R$1.000 e eu cobrar 50. Tem alguma coisa de errado que não está certo nisso. Então, a gente precisa se valorizar e entender que a gente tem custo. A gente tem a escola do filho para pagar, a gente tem aquele cachorro para dar a ração, a gente tem a gasolina que agora está cara, a gente tem que pagar a mensalidade da internet. E aí a gente precisa fazer com que o mercado absorva. Eu vou cobrar isso de um cliente só? Não. Aí eu tenho as minhas políticas de estruturação de preço, eu tenho os meus planejamentos que eu preciso fazer, os meus orçamentos que eu preciso cumprir. Mas, de fato, quando eu trabalho com consultoria e quando essa consultoria é customizável, galera, customizável, quando eu não vou fazer de novo, é para aquele cliente específico, eu preciso tirar dele tudo que eu puder tirar. Por quê? Porque ele vai ganhar em cima de mim. Ele não vai bater na minha porta e dizer, quero te dar R$100.000 e tu vai ficar sentado sem precisar fazer nada. Exato. Ele só vai te pagar porque ele acha que vai gerar valor em cima do teu trabalho. E essa é outra relação que a gente tem que fazer. Não somente para o autônomo não, Luciano. Principalmente agora para vocês, aqui, a galerinha que está aqui, vamos bater nos nossos RH e vamos cobrar a valorização da profissão. Quando a demanda está fraca, é a hora da gente colocar a faca na mesa. Paga 5? Não. Paga 6? Não. Se tu não pagar 6, o outro vai pagar 6. Se tu não pagar 6,5, o outro vai pagar 6,5. Por quê? Porque não tem. E se não tem, tem que pagar. Mas aí tu vai estar marginalizando um sistema. Não, porque um certo dia a empresa pode fazer um replanejamento, bater na tua porta e dizer, estás demitido. E aí faz o quê? É uma relação comercial, né, Jaime? É uma relação comercial em tudo, não só no... É uma visão que se tem, agora pegando o gancho do profissional, né, da relação profissional, as pessoas não se dão conta, né, que por estarem regidas muitas vezes por um contrato CLT, esquece que aquilo é uma relação mercantil, uma relação comercial, onde você presta um serviço e é remunerado por aquilo. Então, o que vale para o empreendedor, para o grande empresário, vale para o trabalhador também de carteira assinada. É muito, muito bem colocado isso aí. Tu não tem que submeter. Ele estás ali porque ele precisa do teu trabalho. Se ele não precisasse, pode ter certeza que vai ser a primeira coisa que ele vai fazer, te mandar embora. Ele não quer saber se tu tem filho, se tu já está há 10 anos na empresa, se tu está 20, se tu está 30, enfim. Acho que eu falei demais, senhores. Não, eu acho top porque, assim, agora eu vou fazer uma ligação muito interessante com outro caso, que também é um caso real. Nós vamos usar dados fictícios, mas vamos falar de casos reais aqui, que essa surra que nós levamos, não somente do professor Jaime agora, mas da vida, nesse primeiro projeto, que nós já aceitamos que a gente vai ter que engolir esse sapo vivo. E ele vai ficar gritando dentro da gente durante um bom tempo. Nós já aceitamos isso. Quanto mais ele gritar, melhor, né, Luciano? Porque aí você foca. Aí o que aconteceu? Esse cliente, e aí é onde mora o que tu falou, e faz todo sentido o que tu falou, tá? Porque não somente esse cliente vai pagar aquilo que nós cobramos, mas nós vacilamos porque nós não vamos receber mais dele, apesar de que lá na frente eu pego ele, porque ele vai querer mais coisa com certeza, mas enfim, mas nos indicou para um outro, onde esse outro cliente, eu vou te apresentar o caso agora e vou te dizer como que daí, eu e o Wender, nós já estávamos um pouquinho mais espertos, né? A gente já veio de uma surra, como que a gente se organizou. Esse segundo cliente, ele é em números arredondados, com certeza o faturamento dele é 10 vezes mais do que o plano de saúde e alegria. Com certeza absoluta, tá? Isso em números comprovados em reuniões que nós presenciamos. Esse cliente, ele nos contratou por módulos. Na verdade, foi assim que nós vendemos, porque a conversa começou assim: Luciano, eu preciso de um sistema onde eu vendo cursos de pós-graduação, mas eu não sou a escola de pós-graduação. Eu só vendo. Quem vai prestar o serviço é uma outra instituição. E todo o dinheiro que vem dessa venda, eu quero que caia na minha conta, do meu banco. São 3 empresas envolvidas nesse processo. Não existe algo que hoje resolva o problema desse cliente. Não existe.
Então, ela me contratou para desenvolver uma solução que resolva, que na verdade que dê a ela condições de ela poder trabalhar. Porque a grande verdade é que se nós, né, a nossa empresa não desenvolver o sistema para ela, ela não tem a empresa dela, porque ela não vai conseguir vender. Porque tem vários processos ali com liberação de portal do aluno, com recorrência nessa cobrança do aluno, que nós estamos automatizando tudo isso. O que aconteceu? Eu vi que o monstro era extremamente superior ao plano de saúde e alegria. Reuni com o Ender, reuni com os demais meninos da empresa, e aí a nossa dúvida, velho. Eu não tenho um escopo fechado, porque esse é só a ponta do iceberg, que é onde o meu cliente vai vender, mas ela quer um módulo de relatório financeiro, ela quer um módulo de comissão de funcionários dela, ela tem aproximadamente 100 funcionários que ela precisa comissionar essa galera, e ela quer automatizar todo esse cálculo de automatização em cima disso. Ela tem um diretor de métricas na empresa dela. Então, repara que já é uma empresa, né? Ela tem diretor de comercial, ela tem diretor de métrica. Para cada setor da empresa, ela quer um módulo de sistema desenvolvido customizável. Como é que eu dou preço por uma coisa que eu sei que é grande, mas eu não sei o quão grande é? E eu sei a demanda que eu tenho de serviço para agora, mas eu não sei a demanda que eu vou ter de serviço para amanhã, apesar de que eu sei que eu vou ter serviço, né? Qual foi o nosso combinado? E agora tu vê se a gente aprendeu alguma coisa com o erro ou não, tá? Eu e o Ender participou bastante nesse processo de negociação. Inclusive, eu fui para outro estado para fechar esse negócio. Enfim, nós não vendemos mais o software. Nós vendemos o serviço. O acordo foi o seguinte: o meu cliente, eu vou te vender aqui 6 meses de consultoria em desenvolvimento de software. Em 6 meses eu vou disponibilizar 2 desenvolvedores para ti e eles vão fazer o que tu quiser. Tu vai me dizer tudo que tu precisa e eu vou te prestar um serviço de consultoria para dizer assim, olha, mediante a tudo isso que tu precisa, desenvolve isso primeiro, que vai ser melhor para ti. Então eu vou te auxiliar na priorização de tarefas. Os desenvolvedores vão desenvolver. O que eu conseguir te entregar em 6 meses, tá entregue. Se tu ficar mudando todo mês o objetivo da entrega e no final dos 6 meses eu não te entregar nada, eu não tenho nada a ver com isso. Meu acordo contigo eu vou prestar um serviço durante 6 meses para te atender nesse módulo. Os outros 6 meses, a Deus pertence, a gente senta de novo, vê o tamanho do dragão que tu vai querer que eu mate naqueles 6 meses e eu te digo, olha, eu preciso de um valor mensal de tanto para conseguir atender e matar esse dragão aí nesse próximo semestre. Então, nós vendemos assim. O caso é um cliente 10 vezes superior ao primeiro que nós tivemos, vendido no mesmo mês. Então, a nossa linha de aprendizado precisou ser muito rápida e de adaptação também. Porém, diferente do primeiro caso, é um escopo totalmente indefinido, porque eu não sei quando que eu vou parar de trabalhar para ela. E eu não sei nem qual vai ser esse ritmo de trabalho, porque nós estamos iniciando um relacionamento, tá? E com relação a regras de negócio, seria isso. Tecnicamente, o Ender vai te explicar um pouquinho o que ele já atuou e o que ele já entregou de valor em tecnologia para esse cliente. Vamos dar um passo atrás, falar um pouquinho da oportunidade, né? O que levou a gente a esse cliente? Qual foi a oportunidade? Justamente a oportunidade da indicação se deu por conta desse serviço de billing, vamos colocar assim, usar o termo billing. Aos que não estão familiarizados, o billing é quando você faz sistemas da área de gestão, que você faz todo o controle financeiro e de conciliação bancária. Então, a gente chama isso de billing, tá, pessoal? Então, o cliente ficou interessado nessa oportunidade desse sistema de billing para ela, porque ela vislumbrava somente isso. Porém, é uma empresa, como o Luciano colocou, é uma empresa que é de outra região brasileira, da região sudeste, então ela tem uma cultura um pouquinho mais diferenciada da nossa região sul. Nós temos uma característica aqui na região sul, são empresas pequenas ou empresas familiares. Então, o modelo de gestão aqui é diferente. O modelo de gestão na região sudeste é um pouco mais dinâmico e mais ágil. Então, terceirizar é uma coisa trivial, terceirizar serviço, terceirizar mão de obra, o custo também não se discute quando se tem qualidade, não há... não, diminui 50% da tua hora. Não, se eu preciso, ele vai lá e é pago e pronto. Bom, o modelo dela chamou a atenção na oportunidade, então, da gente desenvolver esse billing, mas a gente vislumbrou que a coisa é um pouquinho maior. Já vou chegar na parte técnica, tá, pessoal? Há a oportunidade ali não somente da solução de billing, que é
que foi o que levou a gente à frente, a oportunidade também da prestação do serviço ou da incorporação de um setor específico dela que ela não possui hoje, pelo que a gente está entendendo, ela não quer investir, que é a área de tecnologia da informação. Então, a gente pode fazer como numa empresa que eu vivenciei no passado, em São Paulo, que era uma multinacional australiana, que a gente terceirizava a área de TI daquela empresa. E aí colocavam-se profissionais, determinado skill, determinado período, dedicação integral, tinha-se então aquele faturamento, fora outros serviços que apareciam no guarda-chuva, né? Então, por enquanto, está nessa pegada. A gente está terceirizando basicamente a área de TI no que tange a desenvolvimento, porém, a gente continua com a nossa solução de billing. Ela é nossa, nesse caso não é dela. Ela está utilizando, ela está pagando tal. Em contrapartida, a gente está usando parte dessa alocação para desenvolver a nossa solução também, porque a nossa ideia é usar esse motorzinho aí para outras coisas, que ele já serviu para alguma coisa, serviu para essa, está servindo para uma outra também, quem sabe aí. E aí, tecnologicamente falando, qual que é a necessidade desse cliente? Então, hoje, ele é o quê? Ele é um representante comercial de instituições de ensino. Fala bem raso, assim, se ela escutar isso, ela vai ficar louca comigo. Se o cliente escutar. Mas é um representante comercial, eles terceirizam a venda, então eles chegam para uma instituição, grandes instituições, aliás, são grandes grupos da região sudeste. Então você imagina que a nossa instituição, você tem uma ociosidade de captar alunos, ela te garante a captação, em contrapartida ela quer um percentual daquilo. Então, dependendo do modelo de negócio, tem cliente dela que ela pega 30%, tem cliente que deu 60%, eu acho que o desespero estava alto, e ela pega de cada matrícula, de cada receita, ela fica com esse percentual e ela gerencia tudo, ela capta o cara, capta em rede social, faz campanha, faz divulgação, né? Nisso ela é boa, nisso ela é excelente. Agora, opa, tem uma moto aí passando. Isso aí ela é excelente. Mas só que na tecnologia não. Então, o que a gente fez? Construiu, então, a plataforma, né? Novamente integramos com o gateway, ela tinha uma sugestão de um gateway, a gente já fez uma análise para ela, indicou um outro gateway de pagamento para ela ter uma lucratividade maior, então ela vai economizar nos gastos dela, e são altos, inclusive, a previsão de faturamento dela é altíssima, né, com esse cliente específico. Então a gente está pegando um caso embrionário de uma instituição nova que está entrando no grupo dela, a gente está implementando, automatizando o processo, porque depois isso vai ser replicado para todas as outras instituições que ela possui. Então a gente entrou com a integração do gateway novamente, vai ser web, depois vai ter um checkout para o aluno também fazer a parte dele automatizada, né? Ela, inclusive, já chegou a sinalizar que o cliente, ela hoje já tem um desenvolvedor que trabalha para ela, que ela vai repassar ele para nós. Então, eu acho que ela já está vislumbrando justamente essa parte estratégica de focar o serviço dela de TI, deixar com um especialista e se dedicar ao negócio dela, que é o que importa, né? Onde ela ganha dinheiro. Então, está sendo construído toda essa tecnologia. Temos, então, serviços de integração entre a plataforma dela, a plataforma de pagamento eletrônico e a instituição de ensino. A instituição de ensino também vem até a nossa plataforma pegar o extrato do aluno para saber o que ele está devendo, o que falta, né, do aluno, etc, etc. Então, temos três camadas aí de integração, uma com a instituição de ensino, uma com a instituição financeira e uma com o cliente final. Então, a gente tem que garantir o quê? Disponibilidade e segurança dessas transações para que chegue de forma correta para o cliente. No geralzão, assim. Comigo? Contigo agora, vai. Mete ficha aí. Então, vamos lá. A primeira coisa bacana, tá? A API é de vocês. Então, o capital intelectual é de vocês. Então, se chegar uma empresa diferente daquela ali, onde vocês conseguirem replicar a solução, vocês estão ganhando na escala. Então, já não é mais um produto customizado. Tá? Então, a gente precisa só separar o modelo de negócio que vocês querem estar inserido. E aí, faz todo sentido na hora da abertura de uma empresa. Qual é o modelo de negócio que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com venda de software? Ou eu quero trabalhar na receita recorrente, que é na prestação de serviço? A gente precisa entender. Outra coisa que a gente precisa entender também quando a gente está fornecendo serviço. Existe toda uma arquitetura de instalação. Essa instalação tem que ser cobrada. Essa instalação não pode ser mensurada no serviço. Essa instalação ela precisa ser uma receita de curto prazo. Por quê? Porque tem toda uma dedicação, dispêndio de tempo, onde vocês vão precisar dedicar esforços para poder fazer com que aquilo funcione. Tá? Outra coisa, pelo que deu para entender, então, vocês forneceram a API. Essa API é em prestação de serviço ou vocês embutiram durante o prazo de 6 meses onde vocês estão trabalhando? Esse modelo inicial, ela está embutida, mas depois, né?
Tá, e depois de 6 meses vocês pegam a API e arrancam fora e trazem de volta se ela não quiser renovar? A ideia sanguinária pode ser essa, mas a ideia não é essa. A ideia é fazer ela renovar, sim, continuar com a gente, né? Não, Exato. mas vamos supor que ela... Mas... Wendel, não quero. Sim, não fechou, não deu nada certo, tchau. Vocês Bota tiram na sacolinha e vai embora. Vocês pegam a aplicação e jogam fora. Bacana. É isso aí, tá? Então, o que vocês precisam entender? Vocês que já querem trabalhar no modelo de recorrente. Para vocês trabalharem no modelo de recorrente, aí vocês vão precisar apanhar um pouquinho no início. Por que apanhar um pouquinho no início? Porque como é uma aplicação onde vocês não têm experiência de outros clientes, vocês não sabem qual é a demanda mensal. Então, fica muito difícil para vocês conseguir tentar mensurar quais são os gastos variáveis de vocês, porque vocês não sabem quantas horas um funcionário vai dedicar naquele contrato, por exemplo. Exato. A partir do momento em que vocês fazem essa experiência de 6 meses para esse cliente, você já começa a colocar um negócio na cabeça. Vamos fechar um contratinho de 12. Por que vamos fechar um contratinho de 12? Para vocês terem a segurança daquela receita e que vocês consigam pagar os seus gastos fixos. Vejam a necessidade de entender alguns termos. Tá? Por quê? Porque aí vocês amarram uma receita e vocês têm 12 meses de valores pingando na conta sem se preocupar com a base. Ponto. Fez isso. Ponto. Segundo passo, replicar para vocês ganharem em outra instituição. Então, a ideia de usar essa API e trabalhar em módulo não é errada. Não é errada. Eu acredito que agora vocês precisam sentar entre vocês e ver qual é o meu modelo de negócio. O que eu quero ser visto no mercado. Eu quero ser visto como um desenvolvedor? Eu quero ser visto como um vendedor de software? Eu quero ser visto como um prestador de serviço onde as minhas soluções vão ser integradas no cliente e ele vai pagar por esse serviço, seja em manutenção ou seja em suporte. Então, é isso que vocês precisam entender. E para cada uma dessas respostas vai ter um modelo onde vocês vão estar inseridos para vocês não perderem dinheiro. A única coisa bacana é que vocês estão criando um produto aonde um investidor pode bater na porta de vocês e querer comprar. Quero comprar essa API. E aí é onde vocês dão o tiro. É onde, pronto, dei o tiro e agora vem. Eu conheço um carinha aqui, que ele é filho de um dos donos aqui da empresa, onde ele fez uma API para o Mercado Livre, uma API onde o Mercado Livre adquiriu. Então, ele com 20 anos, ele ficou milionário. 17 milhões o Mercado Livre comprou pela aplicação dele. É pouco? É muito? Não sei. Ele disse, para mim, ele disse que foi pouco. Porque se ele tivesse vendido agora, ele vendia por 50. Então, a ideia da gente pegar as nossas soluções e entregar, deixar no cliente de forma customizada, ela precisa ser muito bem paga. E aí ele vai pagar por isso. Na medida em que ele paga pelo serviço, aí vocês podem dar uma mapeada nesse valor. É claro, galera, pegar ali uma planilhinha de Excel e colocar tudo que vocês precisam pagar em 30 dias. Depois disso, tudo que vocês precisam adquirir para poder prestar aquele serviço em 30 dias. A soma disso aí, ela tem que ser embutida os impostos, que o governo é o maior sócio de vocês, infelizmente, e vocês criam um lucro. Estimo, tá? Estimo por experiência que uma margem de contribuição bacana para a parte de serviços gira em torno de 40% a 45%. 40% a 45% você pode pegar o dinheiro e jogar na bolsa de valores, você não ganha. Então, é isso. A única coisa que vocês precisam entender é que tem toda uma estrutura por trás e definir o melhor modelo de negócio. Nesse contexto onde vocês estão inseridos, aprendendo o que vocês apanharam lá, vocês já estão bem na frente. Bem na frente. E a ideia da gente pegar essa galerinha que está aqui é fazer com que eles não passem por essas pedras ruins que vocês caíram no meio do caminho. Então, já comecem a pensar. Isso é importante. Hoje, o povo, o mercado não quer mais comprar. Ele quer a experiência de usar. É assim com Uber, é assim com hospedagem Airbnb. O streaming, né? Assim, o streaming. Ninguém quer comprar mais nada. Ninguém vai lá e pode ver que todos os equipamentos vêm incomodados.
As empresas, elas querem trabalhar na recorrência, elas querem que tu pague um salário forçado para ela. E é exatamente o que eu acho que esse é o melhor modelo de negócio para prestação de serviço em tecnologia. Claro que vocês precisam cuidar das armadilhas, porque na medida em que vocês entram no mercado e aonde esse mercado começa a monetizar vocês, os parceiros de vocês vão querer entrar também. Fiquem calçados na questão da propriedade intelectual, no registro de marca, se for algo inovador, já fazem o registro. Eu não sei se vai dar certo, não importa. Melhor a certeza da incerteza do que a incerteza de não saber que foi feito. Tá? É complexo, mas resguarda algumas pessoas. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês? Vocês já estão lá na frente, mas apanharam, né? Se tivesse um certo norte, se tivesse uma mão amiga na época que vocês pegaram o primeiro projeto, provavelmente vocês teriam apanhado também. Não existe regra de sucesso, galera. Vocês poderiam me pegar e dizer, quanto que eu vou cobrar? E chega lá, ser muito maior do que a gente mesmo espera. E é normal, é aprendizado de mercado. Mas pelo menos a gente ia com alicerce. Agora vocês já estão com alicerce. O que vocês precisam definir é o jeito que vocês querem ser visto pelos clientes de vocês. Acredito que pelo relato, né, como empresas que vão dar facilidades para o cliente e não fazer com que eles adquirem o trabalho de vocês, que eu acho que é irrisório. E mais uma coisa, na medida em que os módulos forem avançando e vocês forem criando APIs diferentes, a mesma situação. Tá? Aquele contrato de prestação de serviço lá, ele é para aquela situação. Mas uma coisa que vocês têm que pensar também, criei a API, está tudo funcionando, passou os 6 meses, acréscimo no valor de manutenção. Por quê? Porque já é um serviço feito. Deu problema no meio do caminho, eu preciso customizar. Você vai pagar por isso. Quer customizar essa parte, quer colocar um botão azul? É tanto. Mais tanto de coisa. Porque às vezes a gente vende uma API e eles querem customizar. Agora cria um relatório com um L maiúsculo. Agora cria um relatório com um L minúsculo. Beleza? É tanto. É tantas horas de desenvolvimento, é tantas horas de instalação, é mais R$50 de recorrente. Normal. Como tu disse, ela está faturando bem, ela está feliz. Se ela está feliz, deixa ela se preocupar em trazer riqueza. Vocês, enquanto prestadores, só querem participar da fatia. Só querem que parte dessa fatia venha para vocês. Por quê? Porque vocês estão tirando uma dor de cabeça delas. Agora a dor de cabeça é de vocês. Então vocês precisam da Neusaldina. O que vai ser a Neusaldina? Aquilo que vocês vão receber por mês. Uma conta, né? Uma conta burra que a gente chama, né? Que eu estava fazendo essa semana. Eu já entendi que mesmo acertando no modelo de negócio, pelo tamanho do negócio e pelo tanto de força que a gente está tendo que empreender nesse primeiro momento, partindo do princípio que nós não tínhamos absolutamente nada no primeiro momento para ela, nós tivemos que iniciar todo o desenvolvimento, que inclusive é outro diferencial que nós temos, que eu acho que ninguém tem, porque o que a gente fez em 2 meses, falando da Nexera, que é a empresa que eu trabalho, nós iríamos dar um prazo de no mínimo 6 meses para fazer o que nós fizemos em 2. Tá? Com uma equipe de uns 8 desenvolvedores, com uma coisa que nós fizemos com 2. Então, a gente também tem essa riqueza que eu vejo que a gente também não está sabendo vender. Mas isso é um papo com talvez um outro talk, com talvez um outro momento. Eu já fiz uma conta, Jaime, e eu vou ter que fidelizar esse cliente nesse mesmo valor para eu poder ganhar dinheiro por no mínimo 1 ano. Se ela encerrar o contrato comigo no 6º mês, eu saí no prejuízo. Mas aí é onde vem o pulo do gato. Carência. Mas pelo Código de Defesa do Consumidor, toda a prestação de serviço, ela não pode ser tratada superior a 60 dias. Bacana, coloca 60 dias. Por isso que você tem que ter um gatilho. O que é o teu gatilho? A tua instalação. Na tua instalação já tem que prever esse custo desse tempo que você pode ficar sem o contrato ficar pronto. Entendeu? Uhum. E aí você precisa se organizar. O payback aí do teu negócio, que é quando começa a retornar valor para a tua empresa,
de 12 meses é normal para empresas prestadoras de serviço de software, tá? Isso aí é tranquilo. Mas você precisa de gatilhos. Quais são os gatilhos? Multa contratual, e aí vai uma consultoria com o jurídico para poder entender que tipo de gatilho que eu posso colocar ali no meu contrato, né? Vai o fornecimento aí de alguma coisa em comodato, onde você pode fazer um certo tipo de cobrança desse comodato quando tiver uma rescisão. Tudo é uma questão de a gente se segurar, né? Uma coisa é o seguinte, se preservar totalmente do risco, quando você abre uma empresa, não existe. O risco está aí, né? Então, a gente precisa se acertar das melhores técnicas e ferramentas possíveis para poder fazer esse trabalho. No pior das hipóteses, pegar uma calção bem grande no primeiro mês e diluir o resto do serviço em outros. Tem várias técnicas que vocês podem utilizar para poder ofertar o trabalho de vocês. Temos mãozinha levantada aí, pessoal. O Marcos Vinícius levantou a mão aí. Pois não, Marcos? Boa noite, vocês me escutam? Sim. Perfeitamente. Legal. Gostaria de compartilhar um pouquinho da minha experiência escutando o que os professores estão falando. Eu sou de Blumenau, sou do TGTI, Gestão de Tecnologia, mas eu sou DBA de SQL Server, né, de banco, e dou consultoria para empresas de software. E eu trabalho junto nessa área, eu trabalho com empresas que são startups de software, né, e com modelo de serviço em nuvem como serviço. E eu vejo que esse modelo, ele é bem o que o mercado está começando a crescer, né? É muito, né? Se adapta exatamente como o professor estava falando ali, que é de uma facilidade de adoção, de contratação, né? Como serviço. E talvez isso possa se encaixar no modelo de serviço de entrega, talvez até, por exemplo, para esse cliente inicial de vocês, né? Entregando como serviço já, por exemplo, em nuvem, e não dentro do ambiente deles, mas taxando como, biletando como, por exemplo, por operação, a partir de um certo período, por exemplo, entende? Porque no momento em que tu converte para a quantidade de operação também, cobrar dele por operação dela, vocês acabam já preparando toda a estrutura para próximos clientes, né? E também usar a nuvem já, né? Escalar já isso, deixar um ambiente escalável para outros clientes, ao invés de ter que fazer setup de toda a infraestrutura dentro de um cliente, né? Esse é um modelo de serviço que é bastante bacana e que facilita para os próximos clientes, sabe? Mais uma coisa, tá, Luciano, que ficou claro ali que a gente estava falando na questão de escalar e algo que é replicável. Se for algo replicável e você quiser já tirar todo o investimento no primeiro cliente, você não vai conseguir igual, tá? Por quê? Porque isso é um patrimônio seu. Você precisa entender que se é replicável, tem entrada em outros clientes. Então, você tem que bipartir esse custo. Então, num primeiro momento, é investimento da empresa mesmo, tá? A empresa vai investir nisso porque acredita na solução replicável. Se for customizável, como foi a primeira, aí não, aí você tem que tirar todo esse investimento já daquele negócio, porque você não vai ter mais a possibilidade de ter negócio. Mas se for algo que você vai replicar, você tem que dividir essa despesa, essa conta, até ficar pronta essa aplicação, é um investimento da empresa. Então, parte desse investimento, ele precisa ser inserido nas próximas formações de preço. E aí, tu consegue ter um retorno um pouco mais justo. Mas, num primeiro momento, é investimento, isso é replicável, tá? Deixa eu só pegar um link ali que eu interrompi o Marcos. É isso mesmo, tá, Marcos? Solução SaaS, as a service, né? O pessoal quer em nuvem, quer coisa barata. Vocês podem ver que é muito mais barato comprar soluções em nuvens do que comprar on-premise, por exemplo, né? Que é a parte onde a gente fornece o hardware, o pacote para o cliente, né? É bacana também e é um modelo onde vocês podem estar inseridos também, pessoal. Exato. Tá? Exato. Só tem que tomar cuidado com esse SaaS, tá? E adequar o modelo de negócio. Se for customizado, não existe SaaS.
porque você está fazendo direto para aquele cliente. Isso tem que ficar exato. claro. Aí é uma plataforma como serviço, aí não é software como serviço. Muito aí bem. É outra abordagem. E outra coisa importante que o Marcos colocou, esse FII mensal em cima de cada transação, né? Um percentual, que é uma coisa difícil, que você mesmo colocou, já é difícil de você saber, não, eu vou cobrar 1%, vou cobrar 0,001%, não importa. Chegar a isso nas primeiras vezes não vai funcionar. Depois sim, né? Vai 1, 2, 3 erra, mas tendo uma solução que seja escalável, que é o ideal, né? E seja vendida como serviço e não como plataforma, né? É o melhor dos mundos. E aí você tem vários modelos de receita recorrente aí, enfim, o céu é o limite, né? O céu é o limite. E mais segundo, vocês têm o dom de gerar facilidade. Como vocês vão bipartir essa facilidade, vai depender da capacidade de vocês entrar na cabeça do gestor. E é facílimo. Tá? E é facílimo. Na medida em que ele começa a não se preocupar, como é esse caso, que ele disse, eu não quero me preocupar com isso, eu quero fechar negócio, vocês já estão na cabeça dele. Ele já é refém de vocês porque ele precisa da facilidade e vocês estão gerando valor para a atividade dele. Pessoal, só para complementar, eu coloquei no chat uma pesquisa, só para dar um cheiro aí, tá? Para a gente saber de vocês, por enquanto nem todos responderam, sobre a intenção de vocês de empreenderem, dessa veia empreendedora, de como está isso na vida de vocês. Se vocês querem, já estão empreendendo, se vão empreender nos próximos 6 meses, nos próximos 12 meses, ou se não pretendem empreender. Quem não respondeu aí, se puder responder, participar para a gente ter uma ideia aí do nosso público, tá bom? E um feeling interessante, pegando um gancho em tudo isso que a gente falou, até abrindo para perguntas aí, que a gente tem um público diverso, né? Tem o pessoal de TGTI, pode ser que tenhamos gente de PG também, pode ser que tenha pessoas de outras áreas. Pessoal, ter muito conhecimento em programação, em tecnologia, em desenvolvimento, não significa sucesso no empreendimento, tá? A gente viveu essa experiência, né? Graças a Deus tudo aconteceu muito rápido. Nós estamos aqui falando até, né, Jaime, para te contextualizar, de uma empresa que existe há pouco mais de 5 meses e que foi ter CNPJ há menos de 30 dias, por necessidade de ter que emitir nota fiscal pelo tamanho do cliente que a gente acabou galgando. Então, assim, nós estamos falando de um modelo de negócio que ainda está dentro dos 7 meses que o Jaime levantou ali, né? Mas se nós pudéssemos dar aqui uma sugestão para a galera, que eu creio que isso também enriquece bastante esse nosso talk, esse compartilhamento de experiência, né? Que eu e o Wender, nós iniciamos esse negócio juntos, então a gente pode compartilhar isso para vocês. Eu que não estou tão tecnicamente envolvido, eu estou envolvido mais realmente na parte de negócio e da proximidade com o cliente. O Wender muito mais envolvido na parte de desenvolvimento do que eu, mas a nossa formação é essa, né, Wender? A nossa formação é de desenvolvedor. O nosso início de carreira foi atrás de um computador desenvolvendo código, sem contato com outras pessoas. E na época, né, apesar de eu ser muito novo e a galera que achou que eu era velho, eu fico extremamente ofendido. Mas iniciei cedo e eu lembro que o meu início ainda era naquela era onde a programação era um fone de ouvido e tu e o teu computador, e não tinha nem muitas vezes o contato com o colega do lado, né? E eu tive a oportunidade de aprender a programar algumas coisas no bloco de notas, coisa que hoje em dia, se eu fizer isso, acho que em sala de aula, acho que metade da turma desce aqui e solicita evasão do curso, porque hoje a galera tá mais, eu costumo usar o termo Nutella, né? A galera quer mais React, Angular, a galera quer mais tivesse essas que usar facilidades. disquete, então eles se matavam, né? Se tivesse que usar Exato, né? Compartilhar código, né? Eu já recebi código em disquete e ter que botar gente. ali no bloco de notas. Então, assim, eu vejo, Jaime, eu e o Wender, nós estamos tendo essa experiência que todo o nosso conhecimento gera um produto, mas não gera uma empresa. Não. Tá? E nunca vai gerar. E nunca vai gerar. Por quê? Porque primeiro, porque a gente sempre tenta partir do fim para o início. É normal do ser humano partir do fim para o início. Tu tens a expertise, tu tens o tesão, tu tens toda a vontade, e aí tu esquece que uma empresa não é feita só de conhecimento, tesão e incentivo. Existe aquele mal necessário. E aquele mal necessário se chama gestão. E a gente precisa ter um conhecimento daquilo
que se pode ganhar. E isso a gente não se ensina, infelizmente, a gente não ensina finança para os nossos filhos, Errado, isso é a errado. gente não aprende na escola. Eu estava nesses dias vendo uma postagem, o cara dizendo, meu Deus, quantos vão virar médico, quantos vão virar engenheiro, quantos vão trabalhar com esse conhecimento de biologia, mas todo mundo, sem exceção, independentemente da profissão, vão ter que lidar com finanças. Então, se a gente tiver essa veia, essa maturidade de entender que minimamente a gente precisa fazer uma gestão, primeiro da gente mesmo, né? Na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, e entender que uma empresa nada mais é que uma profissionalização dessa gestão, a gente acaba não caindo em algumas armadilhas. Eu acho que tem alguém querendo falar com a gente. Era o professor Henrique, ele levantou a mão, não sei. Professor Henrique? Henrique, se tiver por aí ainda, Se caiu, de repente caiu, sei lá. de repente caiu. Ou eu Mas falo... ele certamente. E, ô Jaime, mas agora um ponto que assim, eu expus toda a dor da TI com relação à gestão, né? Agora eu preciso, nesses minutos finais aqui, defender a nossa profissão e devolver a bronca para ti. Porque eu lido diariamente com gestores de diversas áreas. Principalmente porque falando da nossa startup, eu lido com os clientes que chegam. Meus clientes são empreendedores das empresas deles, são empresários dos negócios deles. Tem os gestores deles e na Nexera também eu também tenho que lidar com gestores de outros setores dentro da mesma empresa, cara. E isso me deixa extremamente revoltado, velho. Dentro da mesma empresa, há pessoas que não conseguem se comunicar e não conseguem entender o serviço do coleguinha do lado. Antes de ontem, eu precisei dizer para um gestor de TI, que eu não sei se ele era um gestor de TI, eu acredito que ele não deva ser. Eu acho que ele caiu de paraquedas lá. Mas enfim, ele veio tentar nos pressionar com relação a uma entrega, e sabe qual foi a minha frase para ele? Meu amigo, eu vendo software, eu não vendo sonho. Sonho tu coloca no forno, em 40 minutos tá pronto, tu tira e entrega. Eu trabalho com produto que eu dependo da saúde do meu desenvolvedor, dependo do bom humor dele, do dia que ele está inspirado para fazer o código ou não, do parente dele que tá, da esposa que está no filho nascendo, do filho que está doente. O meu produto é intelectual, eu não posso te prometer que eu vou te entregar uma coisa na quinta-feira. Só que existe uma necessidade muito grande dos gestores entenderem um pouquinho também de TI para saberem que o nosso produto não é tangível, nosso produto é intangível. Não queiram tratar conosco como se nós vendêssemos sonho, porque nós não somos padaria, nós somos fazedores de software. Então, agora eu passo para ti, né? O Henrique voltou e levantou a mão, até se quiser responder o Henrique primeiro e depois me responder, mas o que a gestão está fazendo para nos entender? Para Melhor. entender TI. Isso é uma baita. Deixa só eu dar a palavra para o Henrique ali, que ele já saiu brabo e voltou, mais calmo. Vai tomar uma água. Olha, essa brabeza aqui foi só subir alguns lances de escada aqui do meu prédio. Bah. Mas sem problema. Não, é o seguinte, sou o Henrique, analista de sistema, empresário e professor também, tanto no Senac Palhoça como no Centro Universitário Municipal de São José. Nesse centro universitário, eu dou aula de orientação ao produto e serviço. O que seria isso? É fazer os alunos entenderem como é que eles colocam um produto ou um serviço no mercado. E exatamente isso que o Ender e o Luciano sofreram, junto com o Alex, junto com os demais, eu fiquei só me lembrando das minhas aulas. E caramba, se você vai prestar um serviço ou vai fazer desenvolver um produto, assina antes. Fecha um contrato com tudo bem descrito. Isso é um grande exemplo que eu estou passando agora, que a minha empresa é uma empresa de uma pessoa só. Eu faço parcerias. Estou fazendo parceria com... Não vou falar o nome, tá? Mas vou dar uns codinomes. O Cell Tecnologia, Pratica. E essa Pratica, ela é uma empresa de Curitiba, que tem um cliente chileno. E esse cliente, e lá no Chile, eles também têm um Black Friday. Só que o nosso Black Friday é em novembro ou em dezembro. O deles são 4 vezes por ano.
Caramba. O cliente solicitou o desenvolvimento de um aplicativo para tirar de um sistema, de uma plataforma local para jogar na web. Beleza, começamos a desenvolver. Quando, de repente, o cliente assim, logo vai ter a nossa Black Friday. Então, a gente vai ter que atender tal produto nessa... Vai fazer uso nessa Black Friday. Só que detalhe, eles primeiro assinaram para o final de outubro. Prorrogaram em um mês. A entrega ficou para setembro. Agora. No final da semana, a gente tem que... Hoje, na verdade, tem que entregar esse produto, né? Porque o cliente quer e o cliente sempre tem razão, né? Infelizmente. E eu vejo que eles não combinaram nada, não assinaram, não concordaram nada em relação a prazos. Simplesmente foram aceitando o que o cliente quis dizer. Isso daí é uma pena. Ainda bem que eu estou vendo só parceria com eles, não estou na gestão da empresa. Mas vamos lá, estamos virando noites aí, a trabalho. Isso não é pena não, Henrique. Isso é perda de margem e capacidade de antecipação de recurso para o parceiro, tá? Exatamente. Uma gestão dessa aí pode quebrar a empresa na questão de fluxo de caixa. Tá? Pagar hora extra para funcionário, não sei se é o caso. Uma série de implicações que faz quando você tem que antecipar a prestação do serviço. Sim, sim. E até onde eu saiba, essa empresa pratica, ela só contrata PJ. Então, a parceria não tem hora extra. Por isso que a gente vem virando noites e finais de semana trabalhando nesse projeto. Mas aí mesmo o PJ tem um escopo, né? Um escopo, sim, e esse sim, escopo tem a dúvida. Quantidade de hora que a gente trabalha e um prazo para terminar o trabalho, né? Que precisa ser respeitado dentro desse escopo. Se ele quiser antecipar o escopo, ele tem que mudar o meu contrato de trabalho, mesmo sendo PJ. Ele precisa pagar por essa hora adicional. Então, Jaime, o que tu me diz assim, ó? A gente quer ajudar as pessoas, correto? Levando soluções para eles. Quando a gente faz uma parceria com um amigo, a gente faz algo camarada. Porque está tudo iniciando. A minha também está iniciando agora. Antes eu trabalhava com PJ. Só mudava o modo, né? De CLT para PJ. Agora eu tenho uma empresa tocando parcerias. Aí a gente vai lá, faz um preço camarada, aquela coisa toda, e vai crescendo junto. Vai fazendo o negócio mexer, crescer e desenvolver de uma forma junta. O que tu acha disso? Cara, eu sou um cara de finança. Cara. Eu não misturo negócio com amizade. Tá? Há 10 anos atrás, eu tive a possibilidade de ser da empresa onde eu trabalho para abrir um escritório em parceria com meu primo. Eu acho que, assim, de meia, nem para os pés. Tá? Se as coisas não ficar bem caracterizadas e entender que o negócio é o que vai te sustentar e que vai te permitir as melhores experiências da tua vida, cara, então você não serve para ser empresário. Simples assim. O empresário ele tem que otimizar lucro. Por isso que eu digo que a gente tem que gostar do dinheiro, tá? A gente precisa entender o dinheiro. Não existe, e isso foi minha fala inicial, você chegar no Uber e pedir uma voltinha até a esquina. Não adianta. Tá lá, você vai pagar. E é assim que funciona. Diferentemente, se você firmar uma parceria para fazer uma oferta encapsulada para poder colocar o teu nome no mercado, aí é estratégia comercial, é diferente. Eu vou diminuir 10% do meu valor, o cara vai diminuir 10% e eu vou entrar com uma oferta para poder maximizar lucro, ou para poder divulgar minha marca, ou para poder crescer a minha empresa. É uma estratégia comercial. Na medida em que isso não for estratégia comercial e sim um jeitinho, aí a gente não está mais falando de gestão. A gente está falando de uma atividade comercial remunerada aonde não existe regra. Tá? E na gestão, se não tiver regra, não consegue ter lucro. Tua margem vai toda embora. Vai toda embora. E aí é o que acontece com os pequenos, com as pequenas empresas. Começa com esse jeitinho. O cara vai lá, abre um cachorro-quente e todo dia à noite vai um familiar e come um cachorro-quente de graça, onde a margem de contribuição dele é 3%. Então ele ganha 3%. No dia que foi o familiar dele lá e comeu o cachorro-quente, ele não teve mais essa margem. Só que no outro dia o fornecedor está batendo na porta dele, o funcionário está batendo na porta dele e ele precisa
pagar. Então, infelizmente, é assim que acontece. Quando a gente trabalha, a gente precisa entender que é o meu negócio, é o meu ganha-pão, é a minha capacidade de gerar riqueza para mim mesmo. Ah, mas tu é isso, tu é aquilo. Cara, eu gosto de dinheiro. Muito. Gosto muito, 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 muito mesmo, tá? Há 3 dias atrás, eu fiquei 2 horas numa planilha, eu cobrei R$800. A mulher pagou rindo. Eu fiz brincando, mas esse é o meu valor. Ela ganhou o dinheiro dela, eu ganhei o meu, a cadeia produtiva foi toda ela condensada, eu vou ter R$800 para gastar, provavelmente ela vai tangibilizar isso em 2, 3 mil reais, e ela vai também, a cadeia produtiva dela, e vão ser todo mundo feliz. Depois, a gente confraterniza comendo junto. Eu gastando meus 800, ela gastando os 3 mil dela, e vamos ser felizes para sempre. É essa a dica que eu dou. Quer empreender? Veste a camisa e coloca vários ganhos. Depois, a gente vê o que a gente faz. Show de bola. Jaime, a gente está chegando no final. São 8h33. Eu não esqueci de ti. Isso. O que tu acha de, talvez, aí, se os professores me permitirem me responder, e na sequência a gente vê se mais alguém tem dúvida, alguma coisa, para a gente poder seguir aí pro encerramento e cumprir com o horário? Vamos, bora. Eu vou te responder da seguinte maneira, tá? Vou fazer a minha culpa. O cara de gestão, ele acha que o que ele coloca na planilha é a verdade verdadeira, tá? É a minha culpa. É o que eu ensinei, é o jeito que eu fui formado, e aí mudar isso precisa de uma sensibilidade e uma capacidade de visão sistêmica muito grande, mas também permite um pouco mais de organização e do jeito da TI se vender. Por quê? Porque quando a gente trabalha com a parte de desenvolvimento, a gente tem uma coisa chamada roadmap, ok? Todo mundo sabe, em qualquer empresa, a gente sabe que aquele roadmap é apenas um balizador. Por quê? Porque muitas coisas dali não vai ser feita e muita coisa que está ali vai ser adaptada por alguma situação. Então, o que precisa é a gestão do tempo do cara de desenvolvimento atrelada à gestão do tempo do cara de gestão. Então, o que está combinado não está caro. Então, se você sentou, ficou 3 horas planejando o seu roadmap, onde você disse que ia entregar A, B e C, e durante o trajeto pediram para tirar C e colocaram D, F, G, precisa ser alinhado um novo prazo ali. O que acontece hoje? A gente dá o jeitinho. E aí, quando você dá o jeitinho, você abre brecha para o cara de gestor ir lá e pedir. Por quê? Porque sabe o que ele vai fazer? Ele vai botar a culpa na venda. Aí ele vai dizer que a gente vai negociar contigo. Ele vai dizer que se eu não vender, se tu não me entregar aquilo em 30 dias, eu vou afetar o resultado da empresa em 3%. E aí o que o CEO, ainda mais se ele for de cultura familiar, vai dizer para ti, entrega. Então, existe 2 meia-culpa. Outra coisa, não acredito em indicadores para medir serviço. Por quê? Vamos entender a seguinte situação. Se eu digo para ti assim, ó, Luciano, o seu bug é de 30 por mês. Eu quero que você reduza o seu bug em 20. O que vai acontecer contigo? Ou melhor, eu quero que você minimize o SLA de atendimento dos bugs. O que você vai conseguir? Você vai trabalhar para reduzir o SLA de bug. E toda vez que você mexe com esse tipo de antecipação, você mexe na qualidade. Então, se eu sou medido por encerrar bug, eu vou encerrar o bug da forma mais rápida possível, e não da melhor qualidade possível. Provavelmente, aquele bug que você encerrou vai criar um outro porque eu não fiz da melhor maneira, porque você não esperou o tempo de qualidade do meu trabalho. Eu já vi, só um pouquinho, pessoal que está aqui, SLA, vamos traduzir isso aí para a galera, que senão eles vão ficar perdidos. SLA, é o contrato de prestação de serviço, tá? Service License Agreement, tá? Um termo que a gente usa na indústria de TI para contratar serviço. Desculpa interromper aí, só para, senão o pessoal vai ficar perdido. O que é SLA, pô? Desculpa, é que eu me desemboco a falar aí. Não, a gente toca. E acaba esquecendo. Então, Luciano, o que eu vou dizer para ti, isso não vai minimizar nunca, tá? Vocês vão ter a falha de vocês lá. Se a gente não sentar e combinar junto, aí o professor Henrique foi muito feliz na colocação dele, que ele disse o que está em contrato está afirmado. Se você não sentar, toda vez que você tiver mudança no seu roadmap, ou se você não sentar com o gestor e dizer para ele, eu te entrego amanhã, mas eu tenho certeza que esse produto que eu te entregar amanhã vai voltar para mim corrigir depois de amanhã. É isso que tu quer? E aí
É o que não tem nas empresas, terapia de conflito. Eu não consigo entender uma reunião executiva entre duas áreas distintas onde não tem discussão. É obrigado a ter discussão, tu é obrigado a brigar pelas tuas coisas e o cara é obrigado a brigar pelas coisas deles. E aí tem um carinha ali só para dizer não, quem venceu foi esse e quem venceu foi aquele. E aí é o seguinte, depois do expediente a gente vai tomar um chopp e rir da discussão. Isso não existe, infelizmente. Então vocês vão estar sempre marginalizados pelas planilhas, a gente vai estar sempre cheio de razão, achando que todas as nossas estatísticas estão dentro do contexto, e onde, na realidade, o que a gente precisaria era conversar e usar o melhor modelo de cobrança, para que a tua parte não ficasse desguarnecida e nem tampouco as minhas projeções ficassem desguarnecidas. Show de bola. Isso aí, Galera, pessoal. Alguma pergunta, alguma contribuição? Aproveitar aí que ainda estamos aqui, né? Ainda não nos derrubaram. Muito profícuo esse nosso encontro aqui. Eu acho que serviu de base para muitas dúvidas também que o pessoal tinha, acendeu a luzinha na mente de alguns também, né? Porque a gente está falando não só aqui estou falando para Santa Catarina toda, né? Então, enfim. Acho que é um tema atual, né? O pessoal aí que ficou de concluir sobre tudo que a gente debateu, quem quer participar, dar a sua cara. Lembra no início que a gente disse que era carente? Agora a gente precisa de vocês. Agora é a vez de vocês, meu povo. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês me jogar na parede e me chamar de lagartixa? Estou esperando. Meus alunos aí, tô aguardando. Bora. Puxa a frente aí. Não vou começar a chamar pelo nome. Faz a frente, pô. Faz o meu nome, né, Luciano? É uma das coisas que a nossa área é carente, mas ó, o Felipe tá aí, ó. Sabia que ia ter um, cara. Tinha certeza, eles nunca decepcionam. Não, olha Felipe. só. Estão me escutando aí? Claro. Como, para ver se eu entendi bem, o caso do brasileiro que criou o Instagram. Ele acabou vendendo ele criou uma plataforma que estava em plena ascensão, vendeu por um preço fixo para uma empresa que fez o quê? Ele pegou o que ele fez, pronto, investiu mais propaganda, deu uma melhoradinha e está ganhando muito mais por dia do que o cara vendeu a aplicação completa, né? Exato. É mais ou menos, se ele tivesse, vamos dizer, até hoje, ou se ele prestasse um serviço para essa empresa, ele conseguiria ter um lucro pelo resto da vida e teria dinheiro até hoje, não é verdade? Se ele tivesse feito um plano de negócio melhor, se ele tivesse talvez até mesmo investido, né, para ter uma gestão disso melhor. Só que no momento que ele fez a venda, ele acabou não parando para pensar, né? Até porque o rapaz era bem novo, né? Com certeza. Falta de orientação, falta de acreditar no potencial daquela facilidade, porque às vezes, né, você vem com um caminhão cheio de dinheiro, né, e aí você se encanta com milhões, e aí você vende mesmo. E às vezes a tua ideia é muito boa, né? Daí, como você não está prestando um serviço, tu está entregando uma coisa pronta, tu não vai ter mais nenhum ganho em cima daquilo. Para ti, no primeiro momento, foi ótimo. Ganhei, sei lá, 10 milhões. Só que daí tu vai ver a empresa que tu vendeu, o cara tá ganhando 10 milhões por mês. Às vezes, é absurdo, né, a diferença. É que tem coisas da área de vocês, principalmente de vocês que transformam a praticidade em algo palpável, em virtualizações, em coisas que a gente avalia, que a gente não vai conseguir tirar o pessoal da gestão, que é a satisfação de um produto criado por vocês está sendo utilizado e customizado na vida das pessoas. Isso é o valor intrínseco que tem do negócio, da formação de vocês, e a gente não vai conseguir colocar isso na cabeça de ninguém, e não vai conseguir tirar isso de vocês, que é o tesão da profissão de vocês. Mexer num monte de letrinha, como eu brinco com o pessoal da TI aqui, e gerar, por exemplo, uma estatística, ou gerar, por exemplo, um gráfico, utilizando aquela tela preta cheia de letrinha onde a gente não entende nada, e a partir dali gerar uma facilidade na mão da gente. Aqui, ó. Tudo aqui, ó, depende, foi vocês que fizeram. Isso aqui, ó, foi vocês que fizeram. E o cara que fez isso aqui, ele tem um puta ego, porque foi eu que criei aquilo ali. Muitas vezes, isso por si só paga
todo aquele esforço financeiro. Mas a nossa missão da gestão é dizer que não somente essa satisfação pode ser boa, pode ter a satisfação da gente tirar férias em Porto de Galinha, de sunga verde-limão, tomando o nosso negocinho, e ainda com a mesma satisfação de ter criado uma facilidade para a vida das pessoas. E Jaime, se me permite, Jaime, complementando ali o Felipe, tem que ter um cuidado também, Felipe, porque a gente não sabe o momento de vida daquela pessoa, não é uma relação simples de causa e efeito, né? Gerenciar um negócio, gerenciar uma empresa é uma missão que te faz caminhar pelo vale das sombras, você fica sozinho no teu universo, a tua dimensão de visão, né, de longo prazo, ela é alterada, modificada, porque você vive uma realidade diferente. Então você está num mundo que você sai de uma perspectiva de causa e efeito, que é a tecnologia, e vai para o mundo de incerteza, o mundo relativista, que é a gestão. A gestão, infelizmente, é uma experiência individual de cada um, né? E você está naquele momento da sua vida, naquele momento da sua gestão, você achou aquela melhor decisão. Daqui a 10 anos você olha para trás e se arrepende, como tudo na vida. Se você olhar 2 vezes o que você já fez na vida, você pode se arrepender. Então, a questão é pegar aquilo, aprender e não repetir. Essa é a sacada. Quer um exemplo aí para corroborar com o Wender? Na pandemia, um dos setores que mais foram judiados foi o pessoal do entretenimento. E aí eu vou por parte da educação, pessoal de creche. Um monte de creche consolidada que eu conheço de pessoas que estavam bem financeiramente, quebraram ao ponto de perderem seus patrimônios. Então, essa relação de saber qual é o momento certo de eu me desfazer do negócio, ela é muito tênue, depende de muitas situações, tá? Então, a gente precisa também ter o cuidado. De repente, quando o cara vendeu o negócio, explodiu. Mas poderia não ter explodido. Quantas coisas a gente monetiza e não explode? Azar. A gente se lamenta quando a gente perde, a gente se lamenta quando a gente pode deixar de ganhar também. Tá? Então, isso não existe uma regra de bolo. Tá? Não existe. Eu gostaria que tivesse, mas não tem. Quem descobrir vai ficar milionário. Henrique. O Henrique. O Henrique já tá bravo com a gente, porque a gente... Isso, sou eu. Nada, rapaz. Bravo nessa área aqui, escutando vários assuntos e temáticas fantásticas. Vale bem a pena. E eu só vou complementar uma coisa, fazer um gancho com o que o Felipe falou. Mas o cara não fez um plano de negócio. Sim, não fez um plano de negócio porque ele não teve a audácia de registrar o que ele estava fazendo. Os meus alunos, alguns estão aqui dentro, sempre me ouviram falar, primeiro documenta. Para ir assim, você conseguir galgar o desenvolvimento da ferramenta com uma linha de pensamento único, para não ficar variando no meio do caminho. E você consegue, com o desenvolvimento, ir acrescentando na documentação e percebendo qual o possível futuro que ela pode ter. Boa. Ótimo, boa. Excelente. É isso então, turma. Então, meninos, vamos... Como diz o Ender... Agora. Como diz o Ender, é isso aí com batata frita, né, Ender? É isso aí, meu avô falava essa. É isso aí com batata frita, meu neto. Galera, é uma coisa que até amanhã a gente vai conversar um pouquinho também. Amanhã eu tenho umas 3 horas para falar e amanhã é só eu. Amanhã eu vou falar pra caramba, velho. Mas é algo que é extremamente importante, que é a galera entender que existe vida além do código, né, Jaime? Existe. Amanhã eu vou estar aqui olhando o pessoal participar de todas as maneiras. Existe a gestão, existe o entendimento de negócio, existe as metodologias de desenvolvimento, existem as customizações, existem os jeitinhos. Infelizmente, a nossa profissão ainda é muito cheia do jeitinho, e brasileiro, a gente é muito... Olha, a gente é muito bonzinho, cara. Eu acho que é por isso que a gente ainda não é o primeiro país do mundo, porque a gente é bonzinho demais. E eu digo isso todo dia, né, Wender? Meu coração é muito bom, cara. Eu tenho um coração muito bom. Metade das coisas que era pra cobrar eu não cobro. E a gente já era pra estar milionário e não tá ainda, e a culpa é minha. Mas... Exagero. É porque o desvincular... Eu nasci programador, profissionalmente falando. E hoje eu cheguei num ponto que assim, tá, cara, o que eu vou fazer agora? Porque eu abro o computador e eu imagino que eu vou programar. E na verdade eu não vou, eu tenho que trazer dinheiro para dentro da empresa, porque agora eu tenho, né, o salário do Wender que não é baixo, tenho o do Alex,
tenho da galera toda, tenho um CNPJ para sustentar. Então, assim, isso nos faz... a ambição mudou agora, a questão mudou. E aí, a vida não me preparou para isso. A vida me preparou para abrir o computador, abrir a tela preta e digitar um código. Talvez a minha zona de conforto é onde eu me sinta mais seguro. Eu abro o código ali, eu entendo. E quando eu abro a planilha da empresa, eu não entendo, né? Então, eu gostaria de compartilhar com essa fala final minha, e depois acho que cada professor vai ter a sua, mas a minha fala final o que mais está me dificultando no empreender não é ter um produto, não é saber fazer o produto, não é nem eu ganhar dinheiro, porque isso também, apesar de todos os nossos percalços, todos os nossos erros, mas isso também está acontecendo. Mas a grande dificuldade cara, não vou mais abrir o computador para programar. Agora eu preciso gerir isso aqui. Mas o que é gerir? Até que ponto? Será que gerir, né? Será que gerir recebi um dinheirinho, paguei todas as contas, sobrou 30%, botei no bolso e estou feliz? Até quando eu vou conseguir gerir essa empresa desse jeito? Né? Será que gerir eu ter tudo numa planilha? Cara, eu sou horrível em planilha. Eu prefiro criar um sistema para fazer aquilo do que mexer nesse raio desse Excel. Né? É complicado para mim. Então, assim, a gente estava com outro professor, que é o professor André, que não pôde estar conosco, mentorando a gente de tipo assim, o que eu vendo, pô? Entendeu? Tipo, eu faço essa pergunta pro Wender, acho que todo dia, né, Wender? Ô, Wender, o que a gente vende, cara? Qual que é o nosso negócio, pô? Onde é que nós vamos ficar ricos? Onde é que nós vamos ganhar dinheiro, pô? Então, galera, existe sim esse desencontro das áreas, mas se eu pudesse dar um conselho para todos presentes nessa sala no dia de hoje estudem sim aquilo que vocês amam fazer, que talvez seja programar, mas se vocês amam fazer gestão, também entendam a programação, porque eu acho que só existe uma forma de a gente conseguir ganhar o dinheiro que o Jaime tanto gosta e que eu também gosto, entendendo os dois lados. Aquele profissional que eu programo muito bem, vou desenvolver um Instagram e vou ficar milionário, cara, dá um Instagram para o Wender, para o Alex, para o nosso pessoal desenvolver, que eles desenvolvem a mesma plataforma em 6 meses e acredito que até melhor. Nós não vamos ganhar o mesmo dinheiro que o Facebook ganhou. Tá? Então, essa é a minha dor hoje, e se eu pudesse dar um conselho para vocês separem um tempinho da carreira de vocês para entender a profissão do Jaime, para entender o que ele faz, para saber se virar nesse tipo de situação. E eu encerro por aqui, porque amanhã eu vou falar, daí amanhã eu tenho 3 horas só daí eu vou deitar o cabelo. Mas hoje, acho que o Wender poderia ser na sequência para a gente fechar a parte. Tem que deixar o Jaime no final, pô. Tem que deixar o Jaime no final. Deixamos o melhor no final, isso. Isso aí. Uma questão que é importante, pessoal, que vocês puderam notar aqui, é a questão da oportunidade. Quando você vai empreender, quando você vai lançar um negócio, eu já tive outras oportunidades, outros negócios, diversos, inclusive. Uma época, na minha vida, eu pensei assim, eu vou abrir uma coisa que não tem nada a ver com tecnologia, que eu não aguento mais computador. E eu olhava de fora aquilo e achava aquilo fácil. Eu pensei que ia ser fácil. Foram 3 anos da minha vida sofrido, que empreender não é fácil, gente. Não tem final de semana, não tem festinha de férias, de amigos, não. Você está ali focado no teu negócio 24/7. Isso eu sempre falei para o Luciano, tem que cuidar da ansiedade inicial, porque depois passa esse fogo e a coisa vai continuar existindo, né? Porque no início é tudo maravilha, tudo flores, né? Você está feliz com a tua empresa, tal. Só que depois a coisa começa a cair, mas você tem que manter o pico, tem que continuar mantendo a velocidade, a agilidade, a visão estratégica, você tem que continuar captando clientes, mantendo os clientes que você tem agora, se preocupando se aquele cara não está falando mal de você para os teus futuros clientes, enfim, é aquela loucura básica da vida de empreender, né? É uma loucura. Por isso que nem todo mundo empreende, né? E não está errado também, tá? Agora, um ponto importante, né? Se a gente pegar a indústria da tecnologia dos anos 90, anos 2000 para cá, uma coisa que é comum a todas essas fases, que eu já vivenciei isso, tá? Eu trago isso. A área de TI não sabe vender. Então, no passado, o que mais tinha as ofertas... se eu abrisse o classificado, na época de classificado, que não se usa mais hoje, procurando emprego, na área de TI, você encontra o quê? Vaga para vendedor. Hoje falta tudo, né? Mas vendedor ainda faltam bastante. Então, as empresas sabem produzir. Elas sabem criar produtos, sabem criar soluções, mas elas não sabem vender, não sabem precificar. Isso que a gente está batendo papo com o Jaime aqui, vocês podem pensar, não, é coisa de uma pequena empresa, não. Essa é uma realidade de muitas empresas da área de tecnologia. Grande parte delas tem excelentes profissionais, mas não sabem vender o que fazem, ou não sabem cobrar direito. Então, aí vai outra dica, que é aquilo que o Jaime já falou, estudem, se preparem, independente se você é da área de exatas, se você é da área de humanas, sociais aplicadas, se você... Não importa a sua área, você tem que lidar com
saber lidar com o seu dinheiro, tanto pessoal quanto profissional. E aí vai a segunda lição. Estude tecnologia, literacia digital, que se chama ultimamente, que é a pegada que está acontecendo, porque todas as áreas estão convergindo para o uso da tecnologia de alguma forma. Então, mesmo que você não seja do curso de análise de sistemas no Senac, seu curso é de gestão, seu curso é de design de ambientes, não importa a sua área, você vai ter que lidar de algum jeito com a tecnologia. Então, estuda ela, aprenda ela de uma vez, e aí você vai superar essa sua barreira, essa coisa de que computação é esse monte de 0 e 1 que nem está nesse meu papel de parede aqui atrás, né? E é só coisa desses caras gordinhos de óculos ou cara de maluco que nem o Luciano ali. Não. Tecnologia, pessoal, é um meio para você sustentar o teu negócio, sustentar tuas relações, sustentar a tua vida, porque hoje passa tudo por tecnologia. Então, estudem, aprendam, saibam lidar com ela com carinho. E agradecer enormemente a presença de todo mundo que prestigiou a gente até agora. A gente sabe que não é fácil ficar aí assistindo esses caras falando aí. Mas, enfim, a gente quis trazer essa oportunidade para vocês, né, de carinho. A gente trouxe aqui de coração para vocês, colocamos aqui nossas dificuldades. Talvez sirva de farol para alguns aí, né? Sirva de exemplo para outros. E agradecer enormemente, desejar uma excelente semana e se cuidem aí, tá, pessoal? Vou passar agora para o mestre Jaime aí, que é ele que vai matar a pau tudo aí. Valeu! Mestre, eu fico por vocês, né? Mas agradeço a simpatia do pessoal aí, tá? Agradecer o pessoal aí, que é muito difícil, né? A gente podia estar em casa vendo a Tiquitita, mas estamos aqui vendo 3 pessoas falar. A gente podia estar em casa com a nossa família, mas tudo na vida tem um propósito e aqueles que aqui estão vão conhecer esse propósito daqui para frente, tá? Fofos. O Luciano falou um negócio ali, eu abro minha planilha e não sei o que eu faço. Cara, tem que cheirar o teu negócio, cara, olhar a oportunidade. O Wender já te respondeu ali, gerar oportunidade. É difícil? É muito, tá? Existem 4 formas e aí me digam se vocês encontraram alguma de ficar rico licitamente, tá? Primeiro, jogar na loteria. Tentei e não consegui, né? O foco da loteria é a gente ganhar dinheiro e não jogar e perder e entregar dinheiro para o governo. Parei. Segundo foco, virar um esportista. Quantos tentam, poucos conseguem. Ganha bem? Ganha, mas é difícil pra caramba, tá? Terceiro foco, estudar. Então tu é rico, professor? Sou. Na vista do que eu ia me formando, se não fosse a educação me salvar, hoje provavelmente eu não estaria aqui com tanta gente bacana e podendo trocar experiência com esse pessoal. E a última é criar uma empresa, que é o foco aqui da nossa análise. É difícil, acertar a veia é muito. Eu tenho visto pequenas empresas quebrar no primeiro ano, aí vocês podem ter noção que 75% é por falta de gestão, e aí é o básico. Pessoa, então, se tu abrir uma empresa, tu vai ser o cara. Não, a gente precisa ter o perfil empreendedor. Eu não tenho o mínimo perfil empreendedor. Por quê? Porque eu sou um cara conservador. Eu nasci para dizer o que as pessoas têm que fazer e não aplicar aquilo que as pessoas têm que fazer. Por quê? Porque eu não consigo tratar as questões de negócio. Pessoa, mas tu gosta tanto de dinheiro? Gosto. Então, eu vou fazer a minha consultoria e vou ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. É fácil? Não. É muito difícil, senhores, fazer as pessoas ganhar dinheiro. Por quê? Porque a gestão é um mal necessário. Vocês é a profissão do momento. Se monetizem, se valorizem, criem uma cadeia de valor. Eu trabalho com gestão, mas sou obrigado a fazer um curso de cientista de dados, porque a minha profissão já não suporta mais as planilhinhas, então vejam que eu ainda vou depender muito do conhecimento que vocês já têm. Eu sempre digo que um gestor é muito difícil ele virar um cara de tecnologia, mas um cara de tecnologia é mais fácil virar um cara de gestão. Por quê? Porque a parte mais difícil, que é a parte intelectual, a parte mais maçante, vocês já buscaram, vocês já têm a parte técnica. A gente só tem a filosofia que muda de empresa para empresa. Senhores, gostem do dinheiro, gostem de vocês. A única coisa que eu sou coração mole são para aluno. Uma vez palestrante, meu aluno para sempre. Então, precisou de alguma coisa, precisou de uma conversa, precisou de um bate-papo, tá com uma dúvida? Galera, eu sou parceiro para sempre. Não faço questão de valores para os meus alunos e nem tampouco para as pessoas que me ouviram pela primeira vez, tá? Vocês são alunos de outras unidades, mas tem um coraçãozinho bem mole quando o quesito é alunos, tá? Fui resgatado pela educação, me vi como professor pela educação, então esse é meu jeito de contribuir para um mundo melhor, instruir pessoas, fazer com que as pessoas realizem seus sonhos, realizem os seus. Eu estou aqui à disposição, estou muito feliz de ter participado, agradeço o convite de todo mundo, agradeço novamente essa instituição maravilhosa que é o Senac.
um lugar que me fez uma pessoa muito melhor. Muito obrigado mesmo. Parafraseando a Xuxa, foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês, mas está na hora da gente se despedir. Galera, tamo junto. Um abraço, Isso aí, pessoal. Obrigado Valeu, por tudo. obrigado aí. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Rock and roll na veia. Na veia. Musiquinha aí pra se despedir da galera. Valeu, Ender. Falou.